Bem-vindo a mais uma aula de equações diferenciais ordinárias. Hoje teremos a aula 14 e nesta aula retomaremos o conteúdo sobre equações diferenciais lineares. O conteúdo dessa aula: equações lineares, definição, equações diferenciais lineares, fator de integração, resumo do método de solução, exemplos e resolução de exercícios. Bom, o que é uma equação linear? Qual a definição de uma equação linear? Como vimos em nossa primeira aula do curso, a definição de uma equação linear uma equação diferencial chamada linear quando pode ser escrita na forma ANx vezes dny sobre dnx, onde isso representa a derivada de nésima ordem de y com relação a x, a derivada de ordem n-1 de y com relação a x, até a derivada de ordem 1. Então, observem que temos a derivada de y com relação a x de ordem 1 até a ordem n, e os seus coeficientes estão aqui representados por A1 de x, A2 de x, A3 de x, até a n de x, lembrando que os seus coeficientes dependem apenas da variável x. Mas a 0xy, ou seja, o coeficiente do y depende só de x, igual a g de x. Tá? Então, observe que as equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades. A variável dependente, que é a variável y, e todas as suas derivadas são de primeiro grau. Portanto, a variável dependente, que é a y, o seu expoente aqui é 1, tá? Assim como o expoente em todas as derivadas, certo? Caso aconteça algo diferente disso, a equação não é linear. E mais uma outra condição é que cada coeficiente depende apenas da variável independente. Portanto, do A0 até o AN depende de x, e o g de x também só depende de x. Só lembrando que o A0 de x é o coeficiente da variável dependente y. Certo? Então, a equação que não é linear é chamada simplesmente de não linear. Lembrando que não confundir esse n com potência, tá certo? Se você tem dy dx, isso é ordem 1. Essa derivada de ordem 1, ela pode estar elevada a uma potência, por exemplo, ao quadrado, ao cubo. Então, o que aqui está querendo dizer na condição 1 é que essa potência não pode ser algo que não seja 1, tá? É isso que ela está querendo dizer. Não confundir a potência com a ordem da derivada. Tá certo? Que fique bem claro essa questão. Bom, seguindo aqui adiante, uma equação diferencial da forma A1x vezes dy de x mais a 0xy igual a g de x, ela é chamada de equação diferencial linear de primeira ordem. Então, nesse momento, nosso objetivo é resolver esse tipo de equação. Porém, para resolver esse tipo de equação, não é interessante trabalhar com ela nesse formato. Aqui não está explícito, aqui não está explícito, mas o coeficiente A1 de x tem que ser diferente de 0. Por quê? Se ele for 0, a gente deixa de ter a derivada, consequentemente, nem equação diferencial nós teríamos. Portanto, está implícito essa questão. Se A1 de x é diferente de 0, a gente pode dividir toda a equação por A1 de x, e dividindo isso aí tudo por A1 de x, é fácil ver que aqui vai ficar A1 por A1 vai dar 1, ou seja, você vai ter que
dy dx mais A0x sobre A1x y igual a g de x sobre um certo A1 de x. Observe que aqui essa função, o numerador depende só de x, o denominador também. E idem para cá. Então, como tudo depende só de x, a gente pode chamar esse primeiro aqui de p de x e esse segundo aqui de f de x. E é isso que foi feito aqui. Tá? Então, p de x nada mais é do que o quociente de A0 de x sobre A1 de x e f de x nada mais é do que o quociente de x sobre A1 de x, ok? Então, a ideia é procurar uma solução para a equação 1, né? É um intervalo i, no qual as funções p e g são contínuas, que podem ser resolvidas com a ajuda de um fator integrante. Vamos tentar entender o porquê, né, desse fator integrante, por quê, né? Então, pronto. Então, a equação, dessa forma, ela é linear, certo? Porém, a gente vai buscar resolver uma equação não nesse formato, e sim nesse formato de baixo, tá? Ou seja, isolando aqui, mantendo aqui o coeficiente de y dx como sendo 1. Bom, com isso, né, vamos pegar a última equação e tentar escrever ela nesse formato, tá? M dx mais N dy igual a 0. Isso não é difícil de se fazer, né? Nós tínhamos antes o quê? Dy dx mais p de x y igual a f de x, né? Se a gente pega esse f de x, traz para o primeiro membro, isso aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar igual a 0. Aí se eu pego esse d de x, passo multiplicando esse fator, então está aqui escrito, ó. E aí inverti a ordem também, né? Escrevi esse termo aqui por último, escrevi primeiro esse termo, né? P de x, y menos f de x, que multiplica d de x, vai estar aqui no colchete, e mais d de y igual a 0. Tudo bem até aí, né? Com isso, né, escrevendo essa equação aqui, que a gente acabou de escrever, nesse formato aqui, a gente claramente vê quem é o m, né? Isso aqui é a nossa m, e o n aqui é 1, né? O n aqui seria 1, né? Que é o coeficiente de d de y. E aí fica fácil ver quem é m, né? E quem é n. E aí deriva o m com relação a y e o n com relação a x. O m com relação a x é 0, né? O m com relação a y vai ser quem? Como o f de x depende de x, isso é uma constante em relação à variável y. A derivada disso aqui é 0. E a derivada desse p de x é constante em relação a y. Você tem aqui uma constante vezes y, né? E a derivada da constante vezes y é a própria constante, ou seja, é o próprio p de x. Com isso, fica fácil perceber que a parcial de n com relação a y é diferente da parcial de n com relação a x, que prova que a equação original, né? Ou seja, que essa equação aqui não é exata. Então, se não é exata, a gente vai em busca do seu fator de integração, né? Isso foi assunto de aulas passadas, né? Como transformar uma equação não exata em exata. Então, para ir em busca desse fator de integração, vamos primeiro analisar essa diferença, né? A gente já sabe quem é a parcial de n com relação a y, já sabe quem é a parcial de n com relação a x, uma é p de x, outra é 0, então a diferença é da p de x, né? E aí temos que analisar o quociente, lembra do teorema, nós temos um teorema, e lá no teorema a gente pega essa diferença dividida por n, ora por n e ora por xm menos ny. Mas o que acontece? Como o n, nessa questão aqui, o n é 1, então, obviamente, a gente vai pegar dividido por n, né? De p de x por 1 da p de x. Lembra que quando a gente divide por n, né? Quando a gente divide por n, isso aqui, esse fator que vai depender de x, e foi de fato o que aconteceu, ó. Vai depender de x. Portanto, essa divisão, esse quociente aqui, a gente chamou lá de h de x, lembra? Esse h de x não é mais do que p de x. Ou seja, pelo teorema já estudado, né?
a equação limite fator integrante, fator de integração em relação a x, e o fator de integração lá era dado por quem? Limite x era e elevado a integral de h de x de x, onde h de x é o pedidão de x, então essa expressão, né, que permite calcular aí o fator integrante da equação. Então, a gente multiplica toda a equação por esse fator integrante, de sorte a torná-la uma equação exata, e é exatamente isso que vamos fazer agora. Fator integrante. Então, a função μ de x definida em 3 é um fator de integração para a equação linear, né? Para a equação linear, sendo μ de x contínua e diferenciável. É interessante observar que a equação 4 é ainda uma equação diferencial exata, mesmo quando f de x é zero. Aí você diz, mas por quê? Veja que na obtenção do fator de integração, esse fator é integral de p de x dx, ou seja, para a obtenção do fator de integração, pouco importou a função f de x. Então, não importa se ela é zero, não é zero, enfim. O μ, a função f não desempenha nenhum papel, né, na determinação de μ de x, certo? Portanto, tanto faz dizer que isso aqui é exata, como se isso for zero, ela também será exata. Aqui é mais uma observação, certo? Bom, agora a gente tem o quê? Né? A gente achou que é o fator de integração, que é e elevado a p de x dx, né? A gente multiplica toda a equação por ela. Né? Então, antes nós tínhamos d de y mais p de x y de x menos f de x de x. Pegamos o f, passamos para o segundo membro, ok? E multiplicamos tudo pelo fator de integração. E aí a gente tem que observar o seguinte, né? Isso sempre vai acontecer, tá? Observem que o que temos aqui no primeiro membro é nada mais, nada menos do que a derivada parcial aqui com relação a x do fator de integração vezes a variável dependente. Tá? Veja, faça isso em casa. Use aqui a regra do produto. Derive o primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivado do segundo. Veja que, ao derivar o que está no colchete, vai dar exatamente o primeiro membro desta equação, certo? E aqui repetiu, né, o segundo membro. E aí a gente integra, né, do teorema do cálculo, né, a gente tem que, o que está aqui no colchete é a primitiva, né, portanto, a integral dessa derivada da própria função aqui, né, e a gente passa a integral aqui no segundo membro, ó, tá? E agora a gente vai multiplicar tudo isso por e elevado a menos integral de p de x dx, só para isolar o y. E assim a gente chega na solução, né, geral, né, solução geral para uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Tá? Então, só repetindo, quando você pega uma equação diferencial ordinária, né, se a equação tiver coeficiente diferente de 1 na primeira derivada, você divide, né, pelo coeficiente da derivada para tornar o coeficiente 1. Com isso, o que fica multiplicando a variável dependente, nós chamamos de p de x, e é o p de x que nos permite calcular o fator de integração. Cujo fator de integração nada mais é do que e elevado à integral de p de x dx. Com esse fator de integração, você multiplica a equação por ele, de sorte a observar que o primeiro membro vai tornar a diferencial de um produto, né, da variável desse produto em relação a x. E aí você integra os ambos os membros, chegando assim à solução da nossa equação linear, tá certo? Então, em outras palavras, se um tiver uma solução, ela deverá ser da forma 7, né? Reciprocamente imediato que
5 constituem família, um parâmetro da solução para 1. Né? E agora vamos fazer um resumo do método. Né? Vou deixar esse resumo do método para a aula seguinte.